Você provavelmente já conhece a história de Golias, o gigante derrotado pelo jovem pastor Davi com uma pedra e uma funda. Mas será que já se perguntou: quem eram os irmãos de Golias? Sim, o gigante não era uma figura isolada. Ele fazia parte de uma família de guerreiros temidos, conhecidos por sua estatura e força descomunais. Embora a história de Golias seja amplamente conhecida, poucos exploram os mistérios por trás de sua família e o que as Escrituras têm a dizer sobre seus irmãos. Afinal, qual é o propósito de mencioná-los na Bíblia? E como essas histórias podem impactar nossa visão sobre desafios e superação? Neste artigo, mergulharemos profundamente nos textos bíblicos e em evidências históricas e arqueológicas para revelar tudo sobre Golias e sua linhagem. Prepare-se para descobrir segredos ocultos, simbolismos intrigantes e lições espirituais que continuam ecoando até os dias de hoje. Antes de explorarmos os irmãos de Golias, é importante entender quem era Golias e qual era o contexto de sua vida. Golias era natural da cidade de Gate, uma das 5 principais cidades dos filisteus, localizadas na região costeira do Mediterrâneo, no território que hoje corresponde ao sul de Israel e partes da faixa de Gaza. Os filisteus eram conhecidos como um povo guerreiro, muitas vezes em conflito com Israel. Golias, em particular, destacou-se não apenas por sua estatura extraordinária, cerca de 2,70 metros, segundo algumas interpretações de 1 Samuel 17,4, mas também por seu papel como o campeão militar dos filisteus. Ele era um símbolo de força e invencibilidade, pelo menos até o dia em que cruzou o caminho de Davi. Mas Golias não era o único gigante de sua família. Em 2 Samuel 21:16 a 22 e 1 Crônicas 20:4 a 8, aprendemos que ele tinha pelo menos 4 irmãos, todos guerreiros imponentes e temidos que também enfrentaram os israelitas. Golias e seus irmãos são frequentemente associados aos Refaíns, uma antiga raça de gigantes mencionada na Bíblia, Deuteronômio 2:10 a 11. Eles também são relacionados aos Enaquins, descendentes de Enaque, um povo que habitava Canaã e foi descrito como de grande estatura e força. Os espias enviados por Moisés para explorar a terra prometida relataram: também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. Os filisteus de Gate parecem ter uma conexão direta com essa linhagem de gigantes. Alguns estudiosos sugerem que Golias e seus irmãos eram descendentes dos Nefilins, mencionados em Gênesis 6:4, como seres híbridos resultantes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Embora controversa, essa teoria amplia o fascínio sobre a origem de Golias e sua família. Quem eram os irmãos de Golias? Os irmãos de Golias são mencionados nas passagens de 2 Samuel 21:16 a 22 e 1 Crônicas 20:4 a 8. Cada um deles possui características distintas que os tornavam figuras temíveis. Vamos conhecê-los em detalhes. Isbi-Benob é descrito como um guerreiro perigoso que carregava uma lança com uma ponta de bronze de cerca de 3,5 quilos. Segundo Samuel 21:16. Durante uma batalha contra os filisteus, ele tentou matar Davi, mas foi morto por Abisai, um dos valentes de Davi. Essa vitória não foi apenas um triunfo militar, mas também uma demonstração de como Deus protegeu Davi, mesmo diante de ameaças mortais. Safi, identificado em algumas traduções como Sifi, foi morto por Sibecai, outro dos valentes de Davi. Embora os detalhes sobre ele sejam escassos, sua menção nas Escrituras reforça o papel dos gigantes como adversários recorrentes na luta entre Israel e os filisteus. Lame é mencionado como irmão direto de Golias em 1 Crônicas 25.
Assim como Golias, ele era armado com uma lança impressionante, cuja haste era comparada a um cilindro de tear. Ele foi morto por Elanã, outro membro do exército de Davi. Essa batalha é frequentemente interpretada como um símbolo de como, até os desafios mais intimidantes podem ser superados com fé e determinação. O gigante de 24 dedos. Talvez seja o mais peculiar dos irmãos de Golias. Este gigante tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, totalizando 24 dedos, segundo Samuel 21:20. Essa característica física singular pode ser interpretada como um símbolo de sua anomalia e imperfeição diante de Deus. Ele foi morto por Jonatas, sobrinho de Davi. Sua derrota destaca a superioridade espiritual e moral dos servos de Deus, mesmo diante de inimigos fisicamente superiores. Os gigantes mencionados na Bíblia, incluindo Golias e seus irmãos, possuem um significado que vai além do físico. Eles representam desafios e obstáculos que parecem insuperáveis, mas que podem ser vencidos pela fé e pela ação divina. Aqui estão algumas lições que podemos tirar dessas histórias. Os gigantes simbolizam problemas que, aos olhos humanos, parecem invencíveis. Mas a derrota de Golias e seus irmãos mostra que, com Deus, nenhuma batalha é impossível. Enquanto Davi derrotou Golias sozinho, seus valentes foram fundamentais para derrotar os outros gigantes. Isso nos ensina que, muitas vezes, precisamos da ajuda de outros para enfrentar nossos desafios. Os irmãos de Golias eram fisicamente impressionantes, mas foram derrotados porque estavam em oposição ao plano de Deus. Isso é um lembrete de que não importa o tamanho do problema, Deus sempre será maior. Arqueólogos já encontraram vestígios que sugerem a existência de povos de grande estatura na antiga região de Canaã. Por exemplo, portões de Gate, escavações na antiga cidade de Gate, identificada como Tel es-Safi, revelaram fortificações impressionantes que corroboram a ideia de que os filisteus eram guerreiros habilidosos e bem organizados. Relatos de outros povos. Registros egípcios e assírios também mencionam guerreiros de estatura excepcional, reforçando a historicidade de figuras como Golias e seus irmãos. Os irmãos de Golias não são apenas personagens coadjuvantes da narrativa bíblica. Eles simbolizam a luta contra desafios que parecem intransponíveis. Suas histórias são um lembrete de que nenhum gigante é grande demais para Deus. Seja enfrentando problemas pessoais, espirituais ou emocionais, a vitória está ao alcance de quem confia no Senhor.